Olá, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho do Banco do Brasil aí. O Banco do Brasil veio ao mercado e apresentou o seu resultado, um resultado que praticamente foi necessário algumas revisões, principalmente alguns desafios apresentados no agro, tá? O índice de inadimplência aumentou bastante. A gente consegue ver esses dados do resultado aqui, ó, quer ver? Vou mostrar para você. E a gente percebe que o mercado, pessoal, ele trabalha com essas estimativas, né? Só que eu percebi que, graficamente falando, o mercado ele simplesmente ignorou esse resultado, tá? Bom, vamos ver aqui. Nós tivemos aqui, pessoal, uma queda acentuada no lucro líquido da companhia, tá? Nós tivemos aqui um lucro líquido ajustado no trimestre de 11,2 bi, queda de 3,8 bi, ou seja, 48% em relação ao primeiro trimestre, né? Principalmente devido ao forte aumento de custo de crédito. Esse custo de crédito que eu estou me referindo aqui para você é o agro, tá? Aumento do custo de crédito aumentou 56% em relação ao trimestre anterior, fortemente impactado pela inadimplência de carteira do agro e micro e pequenas empresas. Aumento de inadimplência no agro, setor agropecuário atingiram níveis históricos altos de 20 mil clientes inadimplentes, um total de 600 mil, e 74% deles nunca ficaram inadimplentes desde 2023. Então, por aqui você consegue entender um pouco do impacto desse resultado. Corte de orientação, a orientação de crescimento da carta de crédito do agro foi revisada para baixo com as novas metas de crescimento. A gestão aqui, o gestor do Banco do Brasil já se movimentando, né, para conseguir administrar, gerenciar melhor esse risco. Crescimento de receita líquida, juros aumentou. Isso aqui eu vou falar com vocês aqui, preparei um conteúdo bem bacana. Receita tarifa cresceu 4,7% trimestre anterior, dando suporte a fluxos de receita diversificados, tá? Deixa eu ver mais aqui, provisão permanece alta, o banco espera provisões altas contínuas no terceiro trimestre, com algumas melhoras apenas a partir do quarto trimestre, ou seja, final desse ano, tá, pessoal? Mais para 2026, à medida que os ciclos da safra terminam e os esforços de cobranças aumentam. Ajuste de estratégia, o banco está intensificando, tá? O banco está intensificando a recuperação de crédito, concentrando o crescimento futuro de empréstimo em linhas mais garantidas e acelerando investimentos digitais. Bom, então os pontos de atenção que a gente tem que dar aqui, pessoal, foi exatamente essa questão aqui. Queda de 38 bi aqui, né? Aqui no lucro líquido ajustado. A projeção agora é de 25,1, teve um novo guindaste ali, né? Então a projeção é de 21 bi para 25 bi 2025. A receita variação de 4,7% em relação ao trimestre anterior. Despesa administrativa aumentou quase 2%. Tá? São os pontos de atenção aqui no Banco do Brasil. Bom, o que eu pude perceber aqui após a análise desse resultado aí, a divulgação desse resultado, que as ações do Banco do Brasil, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ela simplesmente performou de forma positiva, tá? Se a gente olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para você. Tivemos aí uma alta de 4%. A revisão aqui, conforme vocês podem ver aqui, a estimativa de resultado futuro, ela aumentou. Nós estávamos em 88 centavos por ação. Agora já está 1,3 por ação. A companhia atualmente ela paga aí 65% do seu payout em dividendos. Essa questão dos dividendos é algo importante que eu vou mostrar para você qual foi o crescimento de dividendos que a companhia apresentou aqui nos últimos 5 anos. É algo muito interessante, tá? Então, assim, nós vamos trabalhar com esses dados hoje e eu vou mostrar para você alguns dados relevantes, colhendo os dados do passado da companhia para você entender o histórico, para a gente tentar traçar um objetivo no futuro. A gente gosta de comprar ativos aqui a bons preços, ativo de valor, que ofereça margem de segurança, né? Então, a gente analisa esses dados que temos para a gente fazer uma projeção futura. Aqui, para se ter uma ideia, olha só, pessoal, a cotação hoje do Banco do Brasil está
R$ 20,25, chegou a bater ali R$ 18, tá? Aqui, quando você olha essa mudança de preço, o Banco do Brasil, ele teve uma queda ali muito forte, mais acentuada ainda ali em 2021, mas atualmente, se a gente pegar aí, a gente teve aí uma queda de 32% do Banco do Brasil, tá? 32% chegando a bater a 36% de queda, tá, pessoal? Uma queda bem acentuada, né? E historicamente tivemos outras quedas aqui, mas essa foi a maior, tá? E o que isso representa? Representa uma captação de mercado bem pontual. Se a gente olhar aqui, a empresa teve uma máxima aqui de valor de mercado de 168 bi, atualmente 117, devido a essa queda em sua cotação, ok? Pois bem, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos avaliar aqui alguns dados. O banco ele apresentou esse prejuízo, esses desafios aí no agro, mas eu não quero tratar especificamente disso. Eu vou falar de outros dados aqui que eu considero bastante relevante para você que é investidor de longo prazo aí no Banco do Brasil. Você vai avaliar no seu portfólio, o Banco do Brasil estando ali, o que você vai fazer com esse ativo, né? E de acordo com o que foi apresentado, as projeções futuras são de continuar gerando valor para o acionista, valor recorrente. Então, o banco ele vai sim fazer alguns ajustes, como o próprio Bradesco fez agora, tempos atrás, no início do ano, o Bradesco passou por alguns desafios também, com risco de crédito altíssimo, teve que fazer provisionamento de valores. O Banco do Brasil também não é diferente. Bom, vamos começar por aqui. Eu gosto de avaliar aqui o valor intrínseco aqui. Esse valor intrínseco, ele nos mostra que aqui nós temos um desconto de 54% ao comprar as ações do Banco do Brasil agora. Considerando que, de acordo com esse cálculo, esse ativo hoje vale R$ 44,41. Historicamente falando, a gente percebe que o Banco do Brasil ele sempre está com essa margem de segurança, com seu valor intrínseco ali bem disponível para a gente, né? Quando você olha aqui, ó, por exemplo, a gente consegue perceber o seguinte: atual, essa métrica aqui, ó, 54% no histórico, ela sempre esteve nesses patamares de preço. Isso quer dizer o seguinte: o Banco do Brasil, no longo prazo, ele vem oferecendo essa margem de segurança de forma recorrente, né? Se a gente avaliar, a gente tem aí essa margem de segurança. Bom, aqui, e é fato, né? Porque se você pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui esses dados. Aqui, ó, vamos pegar esse histórico gráfico aqui, a gente percebe que o Banco do Brasil, ele tem umas altas bastante exponenciais, mas depois ele cai, né? Ele continua, depois ele cai, então ele está sempre oferecendo alguma oportunidade, mas ele está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Isso eu gosto bastante de avaliar, tá, pessoal? Bom, continuando aqui, a gente então consegue perceber aqui essa boa oportunidade, tá? Com essa boa margem aqui de 54%. Quando a gente pega ele comparado com outras instituições, é um banco que oferece bastante desconto, existe sim um risco, né? Mas a gente tem outros bancos aqui. Por exemplo, ele está mais descontado que o Banco Itaú, por exemplo, né? Mas o Itaú tem uns fundamentos totalmente diferentes. Mas, olhando em questão de valor intrínseco, ele tem um desconto bem interessante. Conforme eu mostrei para vocês ali, o banco tem aqui a lucro por ação aqui, pessoal, 5,86. Aqui eu tenho os dados até maio de 2025, tá? A gente percebe que ele vinha crescente aqui, né? Essa camada aqui é a cotação. A gente percebe que a cotação geralmente segue o lucro. Então, a relação aqui de lucro por ação e cotação, ela está bem distorcida, mas vem quase buscando lucro aqui, se você perceber a cotação, né? E a gente consegue aqui, ó, quando você começa a comparar o mercado com o Ibovespa, por exemplo, aqui, ó, a gente percebe o quanto caiu, né, a ação, né? A gente percebe que aqui ela está bem favorável até meados de 2025, ali, maio de 2025, e depois caiu bastante. Mas ainda vamos fazer algumas comparações por PL, por outros dados também. A gente viu uma queda forte aqui do Banco do Brasil, aqui, né? Muito bem, isso a gente percebe aqui, outros bancos também, a gente percebe o quanto o Banco do Brasil caiu comparando com esses outros bancos, JP Morgan,
Bequioff América, Ibovespa, a gente percebe o quanto o banco realmente teve uma queda acentuada. Eu costumo dizer, pessoal, que geralmente nessas quedas os grandes players acabam aproveitando bastante essas oportunidades, tá? Eles aproveitam essas oportunidades para que possa ali montar a posição. Se você olhar ali com as grandes instituições financeiras, inclusive mundial aqui, ó, JP Morgan está super valorizado, o Banco do Brasil está de fato muito bem posicionado entre essas instituições. Todos são bancos, né, são concorrentes, e o Banco do Brasil ali vem com um desconto bem pontual. Então, assim, existem risco? Sim, existe risco, como não somente o Banco do Brasil, com qualquer outra classe de ativo aqui que você vai alocar capital. Mas também existe uma oportunidade muito elevada de você ter bastante êxito aqui no seu investimento, tá? Então, assim, você não sabe o que vai acontecer com as instituições no futuro, né? Então, você precisa trabalhar, você precisa montar o seu portfólio com margem de segurança. A gente fala bastante sobre isso aqui, de forma bem recorrente, para você entender a importância disso aqui, tá? Hoje, atualmente, o Banco do Brasil tem essa quantidade de ações em circulação. O preço está ali já, né, 20,65. Nós temos aqui um resultado aqui, ó, uma receita crescente, né? A receita aqui é muito interessante, caiu um pouquinho, a cotação caiu muito mais do que a receita. Nós temos ali um lucro bruto, ele não vai mostrar aqui, o resultado operacional, deixa eu ver mais o que aqui. O lucro líquido, tá, pessoal? Então aqui, o lucro líquido, pessoal, da companhia, ele é crescente, tá? Se a gente for pegar aqui um lucro líquido aqui, dos últimos 5 anos, ele cresceu 85%. Então, assim, é muito, muito importante, tá? Você tá ciente com isso aí. Então, é um lucro líquido crescente, tá? Aqui ele mostra de novo aqui Bovespa, nós já vimos, tá? Então, nós temos ali um lucro líquido crescente, é o que a gente busca. Outros dados relevantes que eu vou trazer para vocês, que eu gosto de avaliar. Aqui a gente traz um resumo, o que é o Banco do Brasil, historicamente realizado o cenário financeiro brasileiro, destaca-se como o banco mais antigo do mundo em atividade, combinado tradições e soluções bancárias modernas, fundado em 1808. Então, imagino que esse banco já passou, né? Durante o período em que a maior parte do mundo passava por mudanças econômicas drásticas, o banco desempenhou um papel fundamental de estabilização e emergência econômica brasileira, operou tudo mais. A forma do Banco do Brasil gera receita, Banco do Brasil gera receita, está profundamente enraizado no seu portfólio diversificado, enriquecimento dos seus serviços bancários. Principais fontes de receita advêm de uma externa rede de operações bancárias, de varejo, atendendo milhões de brasileiros, né? Juntamente com o robusto segmento do agro, que alcança as vastas raízes agrícolas do Brasil. Então, assim, a gente já sabe como que funciona isso aqui, o Banco do Brasil. Nós temos aqui, pessoal, essa questão aqui da segurança dos dividendos, eu gosto de olhar bastante. Essa parte aqui eu quero trabalhar bastante com vocês aqui. O banco, ele recebe depósito, né, da maioria dos brasileiros e de outras pessoas, e é um diferenciador, é uma vantagem que o banco se apresenta quando ele tem um crescimento em seus depósitos de forma recorrente. Através desse depósito, ele paga um juro para as pessoas que são clientes ali, e vai emprestar esse dinheiro para alguém, automaticamente vai ter esse spread, vai ter esse ganho aí. Nós vamos conseguir avaliar aqui nesse estudo esse distanciamento de custo que ele tem desse capital e quanto que ele consegue ganhar direcionando esse valor para os seus clientes, tá? Quando você olha aqui, ó, receita líquida de juro. A receita líquida de juro, pessoal, para você ter uma ideia, ela teve um crescimento aqui, ó, de 14% em 3 anos, de 16% em 5 anos, 11% em 10 anos. Mas se você pegar aqui, a gente vai acompanhando, a gente vê uma receita crescente, chegando a 97 bi de receita líquida de juros, né? Ou seja, como eu disse, ela pega o seu dinheiro, meu, empresta para outro, nos paga um percentual desse valor, e ela tem uma receita muito mais do que aquilo que ela paga de fato. Comparando com outros bancos, ela tem aqui uma receita de 97 bi,
Então ela está tendo uma receita maior do que o Itaú, maior do que o Bradesco aqui. Vou pegar esses aqui como referência. Se você pegar historicamente, está positivo, tanto o Banco do Brasil, o Santander também. O Bradesco aqui está negativo, tá? Então são pontos importantes de se observar. Quando a gente olha outros dados, a gente viu a receita ali, né? Deixa eu carregar aqui. Aqui agora nós vamos ver, receita não financeira, lucro por ação está aqui, resultado líquido. O resultado líquido eu já apresentei para vocês ali, que é o lucro líquido, né? Esse lucro líquido é o que sobra no final das contas, o que o banco faz todo o seu operacional e sobra. A gente vê um lucro líquido crescente, tá, pessoal? Crescente. Nos últimos 3 anos cresceu 15%, 5 anos 14%, dos últimos 10 anos 9%. Mas é um lucro líquido crescente. Estava ali em 35 e caiu para 33, provavelmente vai ser atualizado. E está entre, aqui, o primeiro lugar aqui, 33 bi do Banco do Brasil, 41 bi do Itaú, e aqui 15 bi, veja que o Banco do Bradesco aqui é bem abaixo um pouquinho, e o outro também aqui que é o Santander, né? Então, entre Banco do Brasil e Itaú aqui são os dois primeiros, tá bom? Então, esses dados são extremamente relevantes para você entender como que o banco ele ganha dinheiro, tá? A gente vai ver mais dados aqui. A gente tem aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos agora na eficiência de capital da empresa. A empresa hoje, a margem líquida dela, ou seja, aquele dinheiro, a margem líquida aqui que sobra na empresa, que é do lucro líquido, isso aqui é importante você entender isso aqui, porque é o seguinte, o banco ou qualquer empresa que seja tem uma receita bacana, sobra 10%, imagina que tem 100 mil reais de receita, sobrou 10 mil reais. Desses 10 mil reais que sobrou da receita, é uma margem líquida de 10% da receita. Se ele faturou no próximo ano 200 mil reais, ele dobrou a sua receita, e o lucro líquido continua 10 mil, aí a margem líquida já caiu a metade. Isso a instituição, o mercado acaba penalizando isso aí porque o custo operacional ele aumentou. Então, assim, a gente tendo essa margem líquida estável ou crescente, ela é muito importante. Logicamente, por motivos pontuais, como aconteceu aqui, pode ter queda. Aqui foi uma questão pontual, veja que foi 13, né? Mas no atual que está 20, ela cai um pouquinho, a média é 22 e a indústria é 23. Está tranquilo, você entendeu? Está tranquilo de acordo com seu valor de mercado aqui, sua margem líquida de 20%. Nós temos JP Morgan aqui 31%, isso é uma vantagem competitiva, mas JP Morgan ele é mundial, o Banco do Brasil não é ainda, tá? Então nós temos aqui esses dados que eu considero extremamente relevantes. Bom, vamos colher mais dados aqui. Vem cá, vamos pegar aqui agora, que é o retorno sobre o patrimônio, né? Vamos tentar entender isso aqui. Retorno sobre patrimônio líquido, tá, pessoal? Olha só, o retorno sobre patrimônio líquido tem ali 18% atual, a média é 20%. Tem aquelas questões pontuais também que eu mostrei para vocês, e as questões mais altas ali, tá? Então tá muito bom. Quando a gente olha aqui outros dados, como por exemplo aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos aqui o que agora? Nós temos aqui uma estimativa, né? Uma estimativa dos analistas para o Banco do Brasil. A previsão aqui que caia para R$ 20,20, é o único. E nós temos aqui a previsão média de 29, ou seja, 42% de aumento, e R$ 40,00, que bate lá naquele valor intrínseco que eu apresentei para vocês, que é 98%, tá, pessoal? Então, assim, estimativa bem interessante. Olha só, vamos falar agora sobre os dividendos. Os dividendos aqui, nós temos a média, o banco paga em média 9,8, né? E o mais alto que o banco pagou foi 15. O que acontece, pessoal? O Banco do Brasil, eu gosto de olhar bastante isso aqui, porque eu gosto de verificar se a empresa que eu estou comprando, se eu estou me tornando sócio, eu preciso que os dividendos dela continuem crescente, né? Não porque a cotação exclusivamente teve queda, mas é porque ela realmente está remunerando melhor o acionista. Mas quando você olha aqui, graficamente falando aqui, esses dados, a gente percebe que é crescente, né? De cara a gente percebe que um aumento de 57%,
E aí tem uma classificação aqui, de acordo com essa plataforma, de investimento, de dividendos seguros, tá? O que isso significa? Significa que a empresa ela não está se endividando para pagar dividendos, ela não está capitalizando recurso, ela não está usando muito caixa para pagar os dividendos, ela realmente está tendo lucro. E com esse lucro, o percentual é direcionado para os dividendos. No caso aqui da companhia, é 64%. Vou mostrar isso aqui para você, já mostrei, mas vou mostrar aqui agora. E a gente percebe claramente isso aqui. Eu vou mostrar para você agora a sustentabilidade desse dividendo. Por exemplo, aqui nós temos um histórico. Eu estou pegando aqui dados 5 anos. Nós tivemos aqui uma mínima de 5,31 e uma máxima de 16,57, tá? Então aqui, ó, essa foi a máxima de dividendos que a companhia pagou. Se a gente jogar no gráfico ali, a gente vai ver 15 de dezembro de 2022. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, 15 de dezembro de 2022. Então, a gente percebe aqui, ó, 15 de dezembro, ó, aqui a companhia teve aqui, ó, o lucro dela aqui que aconteceu. A gente vê um lucro líquido dela aqui, ó, bateu, o lucro dela subiu, 20 bi de lucro, depois 25 bi, depois 29, então isso justifica bastante esse aumento de dividendos, tá? Mas voltando aqui, parte principal. Aqui eu consigo perceber, isso aqui, pessoal, é extremamente importante. Olha só, a gente tem que olhar e fazer investimento em empresa que paga dividendos crescentes de forma recorrente, né? E ela só vai pagar dividendo crescente também, importante que se diga, se ela tiver lucro crescente, né? Então aqui, o que eu tenho aqui? Um crescimento de dividendos nos últimos 5 anos, pessoal, de 203%, tá? Nos últimos 10 anos, 264%, nos últimos 3 anos, 105%, e já é muito. Isso aqui fica uma lição. A gente compra ações que paga dividendo de acordo com o seu perfil de investidor, e aí a pessoa fica preocupada com a valorização da ação. Você tem que entender isso aqui, porque se ela dobrar, 3 anos, ela dobrou o seu capital através da distribuição de dividendos. Se você comprou, você pegou os dividendos e reaplicou, todo o seu capital aplicado voltou através de remuneração que o Banco do Brasil te pagou. Em 5 anos, se você não foi aquele investidor imediatista demais, ansioso, e vendeu ou desfez por conta que a empresa, a cotação não manda, ela te devolveu 203% em dividendos. Ela teve um aumento de dividendos. Então, isso aqui é importante que você entenda essa dinâmica de investir em longo prazo. Para se ter uma ideia, vamos ver aqui a taxa de pagamento e tentar entender se é coberto esses dividendos. Olha só, como eu falo para vocês, ela paga ali, a taxa de pagamento aqui, ela pagou agora 44%, foi 14 bilhões de dividendos pagos. Quando há essa definição que os dividendos pagos são seguros, é exatamente isso aqui que a plataforma está nos dizendo. Então, ela trouxe para a gente um lucro líquido de 33,4 bi e distribuiu 14 bi, 40% desse lucro. Então, é totalmente sustentável. Se a gente pegar aqui uma média, ela está dentro da média aqui dessa distribuição. Quando a gente teve um lucro ali maior, de 35 bi, ela pagou até um pouquinho menos, ela pagou 40%. Então, ela consegue trabalhar de forma tranquila com isso aí, administrar bem os seus dividendos e com margem para quê? Para ter uma retenção de valores em caixa ali, caso ela queira aumentar, caso ela queira aplicar esse dinheiro, fazer alguma coisa. Ela consegue separar um recurso ainda, que por sinal é uma margem muito boa aqui, né, se você bem pensar. Aqui, olha, na classificação nós temos aqui, vou falar só dos bancos brasileiros, tá, pessoal? A maioria aqui, deixa eu ver se tem aqui. É só o Banco do Brasil mesmo, que é seguro, os dividendos. Aqui tem o Banco Santander também, que está em classificação de inseguro, tá? BQ of America, muito seguro, tá? Essa classificação ela é extremamente importante. Então, isso aqui é surreal, tá, pessoal? Isso aqui você precisa entender. Bom, o vídeo já prolongou muito, mas eu quero mostrar algo interessante aqui para você. Como eu disse para você, o banco ele precisa ter volume, aumento crescente de depósito. Para ele pegar esse depósito, transformar ele em receita de juro e também pagar, né, pagar, remunerar aquelas pessoas que fez aquele depósito e ser remunerado por esse empréstimo, levando em consideração que existe um risco muito grande, mas ele tem um spread muito grande que consegue trabalhar, mensurar esse risco. Antes de olhar esses dados que eu estou mencionando para você, eu quero trazer uns dados bem importantes para você aqui. Vamos pegar aqui um PE.
Esse aqui é o PL do Banco do Brasil. Olha só, pessoal, o PL do Banco do Brasil, a máxima nossa aqui do Banco do Brasil foi 9,34. Se a gente pegar uma média, deixa eu ver se eu consigo pegar essa média para você. A gente tem aqui a média atual, ela é 4,72, né? Eu vou colocar aqui a mínima que ele atingiu. Então, nós temos aqui a máxima, tá? Deixa eu pegar aqui para ficar bem visual para você entender isso aqui. Nós temos aqui uma máxima do PL 9,34, nós temos essa média de 4,72, nós temos a mínima de 2,99. Então, o PL do Banco do Brasil chegou a bater 2,99. E está abaixo dessa média, em alguns momentos aqui ficou, e aqui também ficou bastante abaixo dessa média. Ou seja, pessoal, o Banco do Brasil ficou bastante tempo aqui descontado, como eu mostrei para vocês ali no fluxo de caixa descontado também, ok? Mas vamos focar aqui agora em outros dados aqui relevantes também. Vou tirar aqui esse PL e vou colocar aqui para você. Aqui nós temos aqui depósitos totais aqui que foram feitos no Banco do Brasil. Aqui nós tivemos uma pequena quedinha, mas a quantidade de depósito ela é crescente. Tanto é verdade que aumentou 69%, cálculo anual, uma média de 5,63% no ano a ano, tá? Logo após, nós temos o quê? Nós temos ali uma receita de juros, né? Então, nós temos ali uma receita de juros desses depósitos. Ela subiu 69%, uma média de 5,73 por ano, tá? Então, isso aqui foram os depósitos, meu dinheiro, o seu dinheiro, e aqui o que o banco teve de receita. Agora, vamos entender quanto que o banco pagou para quem deixou esse dinheiro lá, né? Então, quando a gente adiciona, a gente percebe que tem um spread muito grande. Eu vou até tirar esse primeiro para você entender melhor. Olha aqui. Essa coluna aqui foram juros que o banco recebeu. Aqui embaixo são juros que o banco pagou pelos depositários, aquelas pessoas que fizeram o depósito. Inclusive aqui aumentou até um pouquinho. Então aqui, quando aumenta um pouco, o que o banco faz? O banco ele vai ter um custo de capital mais elevado, que aqui pode estar vinculado a algum índice, né? Selic, CDI, no caso do banco é o CDB. Aumentou um pouco, mas também vai aumentar aqui com certeza esse juro que ele vai cobrar de quem está pegando dinheiro emprestado do banco, ok? Então é aqui que o banco realmente ele ganha dinheiro, tá, pessoal? Então isso aqui é importante você estar acompanhando, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. É um vídeo muito interessante para a gente tranquilizar aí quem é investidor de longo prazo no Banco do Brasil. Gosto bastante, tá? Eu acho que apresenta boas oportunidades, boas margens de segurança. E vamos continuar acompanhando esse resultado. Se tiver alguma observação, deixa aqui, inscrito aqui embaixo, que a gente olha para você. Se tiver algum artigo que você queira que eu traga aqui no estúdio para você também, fique à vontade, ok? Pessoal, ficando por aqui, um abraço.